Eu acredito que todos que estão aqui sabem que a nossa vida não é feita de uma caminhada linear, de uma reta eterna, onde a gente sempre caminha numa reta profunda e longa. Todos nós sabemos que a nossa vida é feita de retas, subidas, descidas, e existem momentos que nós nos sentimos no topo de uma montanha. Parece que tudo está certo, tudo está andando conforme nós desejamos, nosso relacionamento com Deus está bom, nosso relacionamento com as pessoas está tudo bem, estamos com uma vida ótima de oração, obrigado, Mário, de jejum, de leitura da palavra, mas aí nós recebemos uma notícia, ficamos cientes de uma condição, e parece que do topo, nós não vamos para o nível do mar, mas nós vamos para baixo do nível do mar, e é como se a gente estivesse no fundo do poço, e nada mais desse certo. E também existem momentos que a gente está só caminhando nessa reta, e a gente não está nem quente nem frio, está morno, parece que nada acontece, sua vida só está acontecendo, você acorda, você trabalha, você se encontra com as pessoas, mas parece que nada está encaixado, é como se você só estivesse cumprindo um protocolo. E a resposta para que a gente possa lidar com essas situações, com os nossos altos, com os nossos baixos, com o nosso tempo de frieza, com o nosso tempo de mornidão, a resposta é uma única pessoa, chamada Jesus Cristo. E o título dessa mensagem é A Esperança Viva, porque somente a esperança é capaz de acalentar o nosso coração em qualquer uma dessas situações. Somente a esperança é capaz de nos manter de pé na situação quando nós estamos no fundo do poço, nos sustentar e nos trazer humildade como nós nos sentimos em cima, e também nos fazer quentes, e nos trazer de volta à vida de comunhão, quando nós nos sentimos mornos e estamos andando só numa caminhada linear. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, você que pode, em Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao 34, para que a gente possa falar dessa esperança viva. Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao 34. E a palavra de Deus diz o seguinte: Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Somente até aí, amém. Quero te convidar brevemente a fechar os seus olhos, para a gente fazer uma pequena oração. Pai, que nessa noite a sua palavra possa encontrar os nossos corações sedentos pelo Senhor. Para todos nós que acreditamos que o Senhor é a nossa única esperança, que a gente possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E que tudo aquilo que parece ser impossível de se resolver, possa ser resolvido diante da sua bondade e o seu poder. Que dentro de nós possamos entender que o Senhor, como a nossa esperança, é maior do que qualquer impureza, pecado, deslize ou situação. E que isso possa nos levar a dar um toque de fé, que seja nas suas vestes. E que este momento, e este milagre, e essa transformação do nosso coração possa servir como testemunho na vida de todos aqueles que nos veem, e que eles possam ser salvos através das suas palavras. Nós te agradecemos, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que me preocupa não é o caminho que tenho pela frente, mas aquele que já foi trilhado por Cristo.
Essa frase ela foi dita por Dietrich Bonhoeffer, que era um pastor e teólogo alemão. Esse pastor e teólogo alemão, ele lutou contra o nazismo e Hitler, na época em que as igrejas da Alemanha ou estavam coadunando com o que Hitler estava fazendo e apoiando, ou estavam ficando neutras. Esse homem lutou pela liberdade do Evangelho, para que todo mundo reconhecesse que Jesus é a única esperança, e que nenhum homem pode salvar um país a não ser o próprio Cristo, que nenhum homem é o libertador a não ser o próprio Jesus, e que ninguém pode nos tirar de uma condição de escravidão a não ser o sangue dele. Acontece que, como você deve imaginar, esse homem foi preso e executado por aquilo que ele defendia. Mas essa frase de que o que preocupava ele não era o caminho que ele tinha pela frente, mas o caminho que foi trilhado por Cristo, nos mostra que na verdade a esperança não está naquilo que nós vamos viver ou naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Deus fez e no que Ele trilhou. A nossa esperança não é no nosso caminho, se nós vamos ser famosos o suficientes, se nós vamos ter dinheiro o suficiente, se a nossa vida vai ser boa financeiramente o suficiente, ou se nas nossas relações vão ser ótimas como nós imaginamos. Na frase desse homem é que nós entendemos que o que importa, e unicamente importa, é o que Jesus fez enquanto Ele veio como homem, o caminho que Ele trilhou e a morte que Ele morreu na cruz, para que Ele pudesse ressuscitar e todos nós fôssemos salvos. A nossa esperança não é o que vai acontecer conosco agora, mas é a eternidade que nós vamos ocupar pelo caminho que foi trilhado por Jesus. E sabendo que a nossa vida tem esses altos e baixos, a única coisa que a gente tem que fazer é olhar para Cristo. A única coisa que a gente tem que fazer é declarar que Ele é a nossa única esperança. Porque Ele jamais disse que crendo nele, a nossa vida seria tranquila. Ele jamais disse que crendo nele, você seria próspero. Ele jamais disse que crendo nele, você seria a pessoa mais bem-sucedida da sua família, da sua empresa. Ele não disse que se você cresce nele, nenhuma pessoa ia te trair. Ele não disse que se você cresce nele, todos os seus amigos seriam justos e bons com você. Ele não disse que se você cresce nele, na sua caminhada você não teria decepção, e que tudo estaria bem, de acordo com o que você deseja. Jesus nunca disse isso. Mas o que Ele disse é: tem de bom ânimo, porque no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. O que Ele estava dizendo é: você vai encontrar problemas no seu caminho, você vai passar por dificuldades no seu caminho. E quando Ele diz tem bom ânimo, essa palavra tem de bom ânimo significa literalmente ter esperança. Mas esperança em quê? Esperança naquele que foi o único capaz de vencer todas as dificuldades. Esperança naquele que foi o único capaz de vencer a morte. Porque pessoas já haviam ressuscitado, mas depois de ressuscitar, pessoas tinham morrido de novo. Agora não. Agora Cristo, o nosso Deus, veio como homem. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele não morreu de novo. Então Ele, sendo a nossa única esperança, foi quem venceu tudo aquilo que nós não poderíamos vencer. E quando Ele diz para a gente ter bom ânimo, o que Ele estava dizendo é: não se preocupe com o seu caminho, não se preocupe por onde você vai trilhar, não se preocupe com o que vai acontecer com você, porque eu estou dizendo, você vai ter dificuldades, mas nesses momentos tenha esperança, porque eu venci o mundo. Nesse momento olhe para a eternidade, porque no natural as coisas irão acontecer, mas por mim e por minha causa e pelo caminho que eu trilhei, a eternidade vai te contemplar. Você vai ver minha face e a alegria vai ser completa. Então, quando nós temos bom ânimo, nós temos a esperança de que Cristo é o nosso único fim. E nesse sentido, nós aprendemos com essa mulher do fluxo de sangue, porque ela entendeu que Jesus era a sua única esperança, e que a esperança, Jesus Cristo, superava a sua impureza. Além disso, ela entendeu que Ele, sendo a sua única esperança, a levava a dar um toque intencional de fé na pessoa de Jesus. E por fim ela entendeu que, além de superar a impureza, além de nos levar a ter um toque, um encontro de fé, a nossa esperança nos leva a testemunhar aquilo que aconteceu conosco. Como é bom ouvir testemunhos do que Jesus faz, do que Deus faz na vida das pessoas, como nós ouvimos aqui agora há pouco. E essa mulher entendeu, através desse encontro com Cristo, a importância
de testemunhar a bondade de Deus. Então, primeiramente, o texto de Marcos inicia dizendo que aquela mulher sofria desse fluxo de sangue há 12 anos. Eu sei que quando a gente para ler essa história, nós entendemos que esse fluxo de sangue era um grande problema para ela. Mas para que a gente possa entender completamente e plenamente a situação daquela mulher, a gente precisa também de ingressar na cultura daquela época, na cultura religiosa e social que aquela mulher estava inserida naquele momento. Porque hoje, uma mulher com fluxo de sangue tem algumas consequências e tem um tipo de vida que a gente já acredita que seja sofrida por 12 anos. Mas naquela época era diferente. Porque além das consequências naturais que nós imaginamos, de uma pessoa que está perdendo sangue há 12 anos, a debilidade, a falta de energia, a falta de força, aquela mulher era impedida espiritualmente pela lei dos judeus. Seguindo a Torá, mais especificamente o texto de Levítico, capítulo 15, versículo 25 ao 27, a palavra diz o seguinte: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo de sangue ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação, ou seja, impura. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro. Portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O que nós vemos é que, além da condição natural daquela mulher, espiritualmente, ela era considerada impura pelos judeus. E tudo que ela tocasse, de acordo com o texto, era também considerado impuro. Então, se ela deitava numa cama, a cama estava impura. Se ela encostasse em um talher ou qualquer outro objeto, aquele objeto se tornava impuro. Se ela se assentasse em uma cadeira, aquela cadeira se tornava impura. Resumindo, tudo que ela tocasse se tornava impuro. Mas não para por aí. A lei judaica também determinava que uma mulher nessas condições, ela não poderia ter relacionamento com o seu cônjuge ou com o seu homem. Ou seja, se nós considerarmos que essa mulher era casada, o que nós não sabemos, provavelmente o seu casamento estava em crise, porque há 12 anos ela não podia se relacionar com seu marido. Mas, Carlos, a Bíblia não fala que ela é casada. E se ela fosse solteira? Se ela fosse solteira, há 12 anos ela estava sem a possibilidade de casar. Porque se ela era considerada impura, ela não poderia casar com o homem não poderia conhecer ela, porque ela era impura. Ou seja, sua vida conjugal estava condenada por sua impureza. Como se não fosse o suficiente, os rabinos ensinavam para os homens que se eles tentassem burlar a norma e na sua intimidade eles insistissem em ter relacionamento com essa mulher, eles atrairiam uma maldição para os seus filhos. Ou seja, se o homem tivesse contato com a mulher, nessa situação, nessa condição de hemorragia, de fluxo de sangue, eles consideravam que a maldição viria sobre os filhos. Mas além disso, aquelas mulheres, nessa condição, também não podiam encostar, abraçar ou se relacionar com qualquer outra pessoa. Uma pessoa que estava sofrendo de fluxo de sangue, se ela tocasse em sua mão, se ela tocasse no seu corpo, ou se ela te abraçasse, você também era considerado impuro. Por um certo período de tempo, mas você era impuro. Ou seja, as pessoas que viviam nessas condições estavam totalmente separadas da convivência social. Essa mulher não só sofria naturalmente, mas ela estava separada espiritualmente do corpo, da igreja e da sua família e dos seus amigos. Ela vivia cercada e afundada na escuridão da solidão. Por 12 anos, ela não podia receber um abraço. E como é gostoso receber um abraço de um amigo. Por 12 anos ela não podia encostar em nenhum dos seus familiares. Ela não podia sequer pegar na mão de uma pessoa. Por 12 anos ela não podia se relacionar, ela não podia casar. Resumindo, por 12 anos essa mulher esteve numa condição de afastamento total. E você deve estar se perguntando, o que tem a ver essa história dessa mulher e essa condição
com o que nós vivemos hoje. Afinal de contas, nós estamos sob a nova aliança, pela graça de Deus. E sim, de fato nós estamos. Mas a analogia que eu quero fazer é que, apesar das nossas impurezas não serem expostas publicamente como um fluxo de sangue ou como uma lepra, nos dias de hoje, aquilo que nós sentimos e a consequência do pecado na vida de muitos de nós, e eu falo por experiência própria, quando nós pecamos, nos leva a seguir os mesmos atos que essa mulher seguia. E eu quero explicar o porquê. Às vezes hoje, quando você peca, o seu pecado não é tão exposto. Então, às vezes, se eu pecar, o João não vai saber que eu estou pecando, porque o pecado está no meu coração e está na minha mente. E enquanto o pecado está no meu coração ou na minha mente, e o João não está vendo o que está acontecendo, ele não está me julgando. E muito menos a palavra nos julga. Porque ela diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação. Mas apesar de tudo isso, e apesar de sabermos disso, eu quero repetir o que eu disse de manhã. Eu estou falando de minha experiência própria. Eu acredito que não muitas pessoas tiveram essa experiência, mas eu tive. Quando a gente peca, a gente se sente tão impuro, indigno, tão sujo e tão afastado quanto essa mulher. Apesar de a lei não determinar que nós não podemos ter contato com outra pessoa, a lei não determinar que a gente não pode vir ao culto, porque além disso, essa mulher com fluxo de sangue também não podia participar dos cultos, porque ela era considerada impura espiritualmente. Ou seja, nem a sinagoga ela podia ir. Apesar de a lei não determinar isso, nós, a nossa consciência, e aquele que nós chamamos de inimigo das nossas almas, ou se você quisesse mais direto, o Satanás, faz um belo trabalho de falar na nossa mente todas as vezes que nós pecamos: você é sujo, você é imundo, você é impuro, você não presta, você não ama Jesus, você está cuspindo no sangue que Ele derramou por você. E dentre outras palavras. E quando nós escutamos essas palavras que vêm da nossa justiça própria, ou da nossa religiosidade, ou do nosso inimigo, a consequência que nós sofremos quando nós nos entregamos a isso, são as mesmas consequências que essa mulher e outras pessoas viviam nessa condição. Porque nós nos afastamos, porque nós deixamos a comunhão, porque nós deixamos de vir à igreja por achar que nós não somos dignos mais de participar de um culto, porque nós deixamos de nos encontrar com o irmão, porque nós temos receio dessa conversa ele parecer santo demais, e a gente é sujo demais para estar com alguém tão santo. Eu contei aqui hoje que quando eu me converti, eu tinha de 13 para 14 anos, e obviamente uma fase bem religiosa. Eu lembro que quando eu pecava, eu corria para o banheiro. E eu corria para o banheiro, eu ligava o chuveiro, eu ficava debaixo do chuveiro, eu me saboava inteiro, eu ficava me saboando. E se eu pecava, que se eu considerasse que eu pequei 3 vezes ao dia, eu tomava 3 banhos, se fosse 5, eu tomava 5 banhos, se fosse 6, eu tomava 6 banhos, porque o que eu queria era sentir a sensação de estar limpo. Porque no fundo, o que minha alma dizia era: você está sujo, você é impuro. Aí passou um tempo e eu percebi que não estava adiantando. E aí eu consegui criar outra norma. Então eu sempre estava com um relógio e eu ficava observando: pequei agora, quantas horas são? Agora são 8 horas da noite. Então, de 8 até meia-noite eu estou impuro. Mas quando é 00:01, é um novo dia, e agora eu estou limpo. E aí eu vou ter a chance de não pecar de novo. E aí, se eu pecasse 00:01, meu irmão, na minha mente eu estava impuro pelo resto do dia. E aí só na outra meia-noite, para que eu pudesse me sentir purificado. E eu sei que é engraçado, e eu conto essa experiência não com orgulho, porque isso demonstra a religiosidade do nosso coração. Porque apesar de a palavra não falar isso para mim, apesar de nunca, pela graça de Deus, nunca um pastor ou um líder ter dito isso para mim, que eu era impuro porque eu estava pecando, que eu não podia participar de um culto, dentro de mim eu tinha essa sensação. Dentro de mim eu me sentia acusado. Isso me fazia não conviver na comunhão da igreja. Porque na minha mente eu pensava: eu não vou no culto hoje, porque eu sei como foi minha semana. Eu sei quantas vezes eu tropecei. Eu vou chegar lá, vai estar todo mundo adorando, cheio de gente que ama Jesus de verdade, cheio de gente que está lutando para se santificar, e eu, um imundo, um sujo, vou contaminar todo mundo.
E esse era meu pensamento. E assim como essa mulher, eu não participava do culto, eu não participava das agendas da igreja, eu não me permitia estar sentado com irmãos, porque na minha mente eu era sujo demais para andar com quem era santo. Mas o que eu não entendia, diferente da situação dessa mulher, é porque essa condição era imposta para ela, mas ela acreditava que Jesus, que era a esperança dela, estava acima de sua impureza. Essa mulher sabia que a condição dela deveria aproximar ela de Jesus. E na minha cabecinha de bagre, de religioso, eu não entendia que a minha condição não me afastava de Cristo, mas deveria me aproximar dele. O que essa mulher entendeu é, justamente pela condição que eu tenho, justamente pelo que eu estou vivendo, eu preciso de Jesus. Eu preciso de encostar nele para ser curada. Eu preciso de encostar nele para ter minha situação resolvida. Eu preciso de encostar nele para ser transformada. Mas o que nós fazemos muitas vezes é, eu vou me afastar dele, porque eu não sou digno de estar perto dele. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a sua condição, ela não pode te afastar de Jesus, mas ela deve te aproximar de Jesus. Porque se para se aproximar de Jesus fosse necessário ter pureza, nenhum de nós nos aproximaríamos. Se para se aproximar e para encostar em Jesus fosse necessário ser 100% santo, em 100% do tempo, me desculpa ao pastor Douglas e a todos os pastores e aos 8 bilhões de habitantes da terra, mas ninguém encostaria em Jesus. O que nós não entendemos, ou o que nós entendemos, mas não praticamos, é que é justamente por essa condição que Jesus veio. Porque se não fosse as nossas impurezas e os nossos pecados, ele poderia ter ficado na glória dele. Ele não precisaria ter sofrido. Ele não precisaria ter se entregado, ter sido traído, ter sido chicoteado, humilhado, vestido com a coroa de espinhos. Tudo isso foi justamente pela nossa condição. E quando você se sente impuro a ponto de não se encontrar com ele por essa condição, o que você está dizendo é, o seu sacrifício não foi suficiente. E eu quero te dizer, meu irmão, por experiência própria, a água do chuveiro não vai te limpar. O virar do relógio na meia-noite não vai te purificar. A única coisa que pode te purificar é o sangue de Jesus. Então que a gente possa entender com essa mulher, que é o sangue dele, que é o toque nele, que tem o poder para nos purificar, e que a sua santidade, a nossa esperança nele, supera qualquer impureza. Mas essa parte, nós sabemos, eu sei que sabemos, nós falamos domingo após domingo, ano após ano, não sei, o pastor está há 30 anos aí pregando a mesma mensagem, e nós sabemos na teoria, nós sabemos que ele é um Deus bondoso, que ele é um Deus gracioso, que ele é um Deus que perdoa, que se nós pecamos, nós devemos recorrer a ele, não nos afastar dele. Nós sabemos de tudo isso. Eu sei disso. Mas eu quero te dizer, se eu não tomar cuidado, eu vou voltar a ficar tomando banho para me sentir limpo, porque eu conheço o que está dentro de mim. Então, o que essa mulher fez foi não só entender a teoria, como funcionava. Ela não só disse, se eu tocar, eu vou ser curada. Mas ela fez. E o que nós devemos aprender, como segundo ponto, é que essa esperança, ela nos leva até um toque intencional na pessoa de Jesus. Ela nos leva a ter esse encontro de fato intencional com a pessoa de Jesus. E não só falar. Porque falar, até quem não é crente fala que Deus é bom. Até quem não está participando da comunhão fala que Jesus é bom mesmo, que ele é gracioso. Mas a nossa diferença para a multidão é o toque intencional. Porque Marcos diz que quando Jesus andava, tinha uma multidão de fato espremendo a Cristo. Mas naquela multidão, nem todos que tocaram em Jesus foram curados, ou foram limpos, ou foram salvos. Porque Jesus Cristo não é um cristal de boas energias que você passa a mão e as coisas acontecem. Jesus Cristo não é um guru que se você dá um esbarrão nele, sua vida muda de um lado para o outro. Esse não é o Jesus que nós cremos. O Jesus que nós cremos é aquele que exala poder quando dentro do seu coração você tem uma fé inabalável a ponto de dizer, você é tudo que eu preciso. E intencionalmente você procura Jesus com essa intenção, de dizer, eu sei que você pode me curar, eu sei que você pode me purificar, eu sei que você me aceitou, eu sei que com a sua força, com o seu poder eu posso me arrepender e eu posso mudar as circunstâncias da minha vida. Eu sei que eu posso ser transformado através do Senhor. A Bíblia diz que o termo tocar, usado em grego,
ele denota um contato intencional. Ou seja, aquela mulher não chegou lá e deu um esbarrão e encostou nele. Sabe, não foi com falta de intenção, foi premeditado. Se a gente fosse jogar hoje para o direito, para o tribunal, e se ela fosse condenada por ser impura e tocar em um homem santo, ela seria condenada porque o ato dela foi premeditado, não foi acidental. E o que eu quero dizer é que ela entendeu algo. O toque dela não podia transformar Jesus. A lama que estava na mão dela não podia sujar as vestes de Cristo. Mas a santidade de Jesus podia limpar totalmente o fluxo de sangue dela. Então, ela com um ato intencional toca em Jesus, sabendo que sua vida seria transformada. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando apenas de pecado ou de situações em que você se desliza, que você erra, mas eu estou falando também de circunstâncias da vida. Como no caso dela, era considerado uma impureza, mas também era uma doença, era uma condição que ela estava sofrendo. E às vezes você está passando por alguma condição, seja de saúde, seja financeira, seja no seu casamento, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho. E nós buscamos todas as alternativas possíveis para resolver essa situação, menos o encontro intencional com Jesus. A Bíblia diz que essa mulher gastou tudo o que ela tinha com os médicos para ser curada, mas ela empobreceu e a situação só se agravava. O que acontece é que às vezes nós tentamos tudo o que é distinto de Jesus primeiro, para depois que a gente possa perceber, meu Deus, Ele é a minha única esperança. Eu quero te dizer que se você tem uma situação que parece impossível de ser resolvida por um profissional, se você tem uma situação que parece ser impossível ser resolvida diante de uma pessoa natural, Jesus pode resolver essa situação por você. Basta que você encontre Ele intencionalmente. Basta que você premedite o encontro com Ele. A Bíblia diz que aquela mulher ouviu a fama de Jesus, e certamente se ela ouviu a fama de Jesus e se encontrou com Ele, foi porque ela foi até Ele. Eu sei que é Ele quem nos encontra, é Ele quem traz ao nosso coração esse desejo de aceitar e de se relacionar com Ele, mas existe um passo que nós damos de falar, Deus, agora eu quero te encostar. Agora eu sei que o Senhor é a minha única esperança. Eu sei que ninguém pode resolver a minha situação, mas o Senhor pode. Eu sei que eu gastei tudo o que eu tinha, mas eu não estou decepcionada, eu não estou desesperançoso, porque eu sei que o Senhor é a minha única solução. Então, se você tem uma solução que parece impossível, eu quero te dizer que o seu Jesus, o seu Deus, foi Deus, continua sendo Deus e continuará sendo Deus, e Ele pode resolver o que parece ser impossível para nós. Mas o que é interessante é que o toque daquela mulher, de acordo com a Bíblia, foi sutil demais, foi quase imperceptível. Era tanta gente, era tanto homem empurrando um homem, mulher empurrando mulher, uma bagunça danada. Eu fico imaginando na minha mente Jesus andando e uma multidão como nós que estamos aqui agora, todos tentando encostar em Cristo, todos tentando receber uma palavra, todos tentando de alguma forma conhecer quem é esse homem, quem é esse Deus, quem é esse Messias. Então a Bíblia diz que sutilmente, quase imperceptivelmente, essa mulher tocou nas vestes de Jesus. E eu falo imperceptivelmente porque ninguém conseguiu ver que ela tinha tocado. Aliás, quando Jesus pergunta quem me tocou, os discípulos, como de costume, têm uma resposta bem natural, né? Jesus, quem te tocou? Está todo mundo te tocando. O senhor quer que faz uma fila e pega o nome de cada um? Está todo mundo te empurrando. A gente mal consegue ficar aqui do seu lado, porque está um empurra danado. Meu Deus, eu não consigo me imaginar numa situação dessa. Eu chego a arrepiar, já me dá ansiedade de estar no meio dessa multidão. E o senhor me pergunta quem te tocou? E ele continua, quem me tocou? E ele procura. Eu quero te dizer que essa história aconteceu, e esse fato aconteceu, enquanto Jesus Cristo estava caminhando para a casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga. A filha de Jairo estava acometida por uma doença, e nós sabemos que ela chegou a morrer, mas Jesus disse que ela não estava morta, que ela estava só descansando. E no meio desse caminho, ele atendendo o pedido de um chefe de uma sinagoga, ele parou o que ele estava fazendo, porque ele sentiu sutilmente um toque nele. Eu quero te dizer
que às vezes pode parecer que o seu pedido, que a sua oração e que o seu toque é pequeno demais perto da situação de outras pessoas, mas que aquele que precisa de sentir, sente, que é Jesus. Então não deixe de procurar e de buscar Jesus por achar que a sua situação é menos pior do que a do outro, é inferior à do outro. Não deixe de buscar Jesus por pensar o seguinte: a filha do homem está morrendo, e eu estou aqui, eu ainda estou com fluxo, mas estou vivendo, vou encostar nele, vou atrapalhar ele. Eu não pense assim. O seu toque, o seu encontro, o seu pedido, o seu relacionamento com ele é tão importante quanto de qualquer outro na face da terra, porque o sangue que Jesus derramou por você foi o mesmo que ele derramou por mim, pelo irmão que está do seu lado, pelo seu líder, pelo pastor, pelo Papa Leão. O sangue de Jesus é o mesmo para todos nós, e ele intencionalmente para durante uma caminhada quando ele sente um toque. Pode parecer que o seu toque é pequeno demais, pode parecer que a sua situação é pequena demais, mas ele está preocupado com você. Ele sabe que o seu coração cheio de fé, ele sabe que o seu coração cheio de vida, querendo se encontrar com ele, é importante, porque foi por isso que ele morreu, pelo relacionamento com você, para te salvar. Então nada é mais importante que o seu encontro com Jesus. O seu encontro com Jesus é tão importante quanto o encontro de qualquer outra pessoa. Então não deixe de tocar intencionalmente em Jesus Cristo, porque ele está pronto para encontrar com você, ele está pronto para resolver sua situação, ele está pronto para te purificar, ele está pronto para olhar nos seus olhos e falar para você: vá em paz, que esse mal não te toque mais, que você não peque mais. Ele está pronto para olhar nos seus olhos e dizer que te ama e que foi por você que ele morreu. Mas mais do que isso, por fim, e já finalizando, essa mulher entendeu que além de a esperança dela superar a sua impureza, além da esperança dela levar a ter um toque intencional em Cristo, a esperança dela era essencial para ela ter uma confissão pública e um testemunho de fé. A Bíblia diz que Jesus ficou procurando quem tinha tocado nele, e é óbvio que Jesus sabia quem tinha tocado nele. Esse Jesus é o mesmo Jesus que sabia que Pedro ia negar ele depois do galo cantar 3 vezes. Esse Jesus é o mesmo Jesus que viu Felipe debaixo de uma árvore, quando Felipe estava em outro lugar. Esse Jesus é o mesmo Jesus que sabia que a mulher samaritana já havia tido 5 homens. Ele é o Jesus onisciente, então ele sabia que tinha encostado nele. E por que ele não foi diretamente nela? Por que ele não foi até ela e disse: você me encostou? Primeiro, porque ele não iria expor uma mulher naquela situação. Por todas as condições que nós dizemos, judeus, impureza, e naquele tempo, se você estava impuro e tocava em alguém, aquela pessoa era considerada impura. Mas o segundo ponto, e o mais importante, é que ele estava retirando dela uma confissão pública e um testemunho daquilo que havia ocorrido. E a gente percebe o quanto é importante o testemunho da nossa vida, porque o Novo Testamento é recheado de momentos em que Jesus incita a pessoa a testemunhar sobre quem ele é e sobre o que foi feito na vida dela. Nós temos aquele endemoniado de Gadareno, onde ele foi liberto por Cristo e ele implorou Jesus: Jesus, deixa eu entrar com você no barco, deixa eu ir com você. E Jesus disse: não, você vai voltar para a cidade e você vai contar tudo o que aconteceu na sua vida. Nós temos a própria mulher samaritana que se encontrou com Jesus no poço, e a reação dela depois de entender que ele era o Messias foi correr para a cidade e dizer: gente, vem comigo que eu achei o Messias. Nós temos o próprio André, irmão de Pedro, que foi apontado por João Batista: olha, André, aquele lá é o Cordeiro. E André chegou até Pedro e falou: eu achei ele, vem comigo. Então a Bíblia nos mostra o quanto é importante o testemunho, porque a história dessa mulher começou com um testemunho. Marcos fala que ela, ouvindo a fama de Jesus, ela já tinha tentado tudo com médicos, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, mas ela ouviu a fama de Jesus. Ou seja, alguém testemunhou para ela o que havia acontecendo. Alguém testemunhou para ela quem Jesus era e o que ele era capaz de fazer. E assim gerou fé no coração dela, a ponto de ela procurar Jesus e tocar na orla das suas vestes. Mas a história dela na Bíblia também termina com um testemunho. É quando Jesus pergunta para ela: quem me tocou? E ela se prostra diante dos seus pés e conta tudo o que havia acontecido. E no versículo final, Jesus não só despede ela para ela ir em paz e para a condição de deixar ela, mas ele diz para ela: a sua fé te salvou. Isso nos mostra o quanto é importante o nosso testemunho para as outras pessoas, porque além de gerar fé,
naqueles que podem estar cansados, além de gerar esperança naqueles que não têm mais esperança, ele pode gerar salvação naquele que ainda não conhece a Cristo. O nosso testemunho é capaz, pelo poder de Deus, de alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas. O milagre do cessar do sangue, o milagre de uma situação resolvida na sua vida, o milagre da purificação, pode levar outras pessoas a desejarem se encontrar com Cristo. Essa mulher desejou encontrar com Ele e acreditou que Ele era a sua esperança, porque alguém contou para ela o que estava acontecendo. E no final, o que ela fez foi contar para toda aquela multidão o que havia ocorrido na vida dela. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você sentou com algum irmão seu e perguntou para ele o que Deus havia feito na vida dele? O que Deus está fazendo com a sua vida? O que Deus está falando para você? Como que Deus está agindo? Ou qual foi a última vez que você procurou alguém para contar tudo aquilo que Deus tem feito para você? Porque o nosso Deus, Ele não se preocupa somente com você no individual, porque o sangue dele, apesar de ser para você, não foi só para você, foi pelo mundo. Então quando Ele faz algo para você, o que Ele espera é que você conte para todo mundo e que você não seja egoísta o suficiente para guardar só para você aquilo que está acontecendo com você, porque Ele sabe que através do seu testemunho, as suas palavras, pelo poder de Cristo, tem a oportunidade de encontrar um coração quebrantado, tem a oportunidade de encontrar um coração que necessita de ouvir esse testemunho para que a fé seja gerada nela. Então eu quero te convidar para que durante essa semana, durante esse mês, você possa se assentar com alguém e contar o que Deus tem feito na sua vida. E eu tenho certeza que Ele tem feito algo na sua vida. Você está aqui, você está respirando na minha frente, você está aqui me vendo, você está conseguindo prestar atenção, você consegue entender cada palavra que eu falo, você consegue ter consciência do que é a Bíblia, o que é a palavra. Mais do que isso, você tem consciência que Jesus te salvou. Mais do que consciência que Jesus te salvou, você tem uma boca para falar e para declarar de que Ele é bom e de que Ele fez. O maior milagre que você pode contar para alguém é de que essa pessoa foi adotada. O maior presente que um órfão pode receber é uma adoção. E o nosso papel é testemunhar para o mundo inteiro que o mundo foi adotado, que nós não somos mais órfãos. É você sentar com alguém e dizer, você foi comprado pelo sangue de Cristo. É você sentar com alguém e dizer, você fala que é filho de Deus, você sabe por que você é filho de Deus? Você é filho de Deus de verdade? A maior missão que nós temos é proclamar para o mundo e testemunhar aquilo que Deus fez. E essa mulher entendeu isso através desse encontro. Que nós possamos entender a importância de sermos testemunhos vivos daquilo que Deus é. Você não precisa de ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, você não precisa de ter um cargo importante, você não precisa de ter um cargo de liderança, você não precisa de ter estudo, você não precisa de ter um diploma, você não precisa de morar numa casa boa, você não precisa de ter dinheiro, você precisa de ter duas coisas, você precisa de ter fé no seu coração e uma boca para falar. Proclame a glória do Senhor, proclame aquilo que Deus fez na sua vida, proclame o poder milagroso de Cristo, que é a nossa única esperança, e veja através do seu testemunho pessoas serem alcançadas pela graça e pela bondade de Deus. Eu quero convidar você que pode ficar de pé, e que esse momento possa ser um momento de fato em que você vai se encontrar com Cristo. Assim como aquela mulher, eu quero te convidar a se desligar da multidão. Se desligue das pessoas que estão ao seu redor, do seu lado. Se desligue de todo mundo que quer encostar nele. Que o seu foco possa estar somente em Jesus, a sua única esperança. E que você possa se encontrar intencionalmente com Ele agora. Ou se você não se sentir à vontade agora, que você encontre na sua casa, mas que nesse momento você possa fazer uma oração para que Deus possa levar o seu coração a entender que Ele te salvou, que Ele te purificou, que a sua condição é justamente para que você possa se aproximar dEle, que a sua impureza, que o seu deslize, que o seu pecado não te afasta de Cristo, mas que por esse motivo você tem que ser purificado por Jesus. E que isso possa te levar a ter um encontro intencional com Ele para dizer, Deus, eu não aguento mais essa situação, eu não suporto mais o que tem acontecido, eu já tentei de todas as maneiras me desvincular da condição, mas eu não consigo, eu sei que o Senhor pode, e eu sei que se eu tocar no Senhor eu vou ser transformado eternamente.
Que esse momento possa ser um momento de fé, onde o seu coração é tão cheio quanto daquela mulher, a ponto de dizer: Jesus, basta um encontro, basta eu encontrar com o Senhor essa vez, para que tudo que há dentro de mim possa ser organizado, que tudo que está desorganizado possa ser organizado, que toda impureza possa ser limpa, que minha saúde possa ser restabelecida, que o Senhor possa me ajudar a lidar com toda e qualquer circunstância, porque o Senhor disse que nós teríamos aflições, mas que o Senhor venceu o mundo. Coloque em nós uma ótica de salvação e de eternidade, e que as situações adversas desse mundo possam nos levar aos seus pés, que as situações adversas e condições desse mundo possam nos levar a entender que o Senhor é a nossa única esperança. E além de tudo isso, Jesus, que a gente possa viver o milagre de Te encontrar todos os dias, e que a gente possa testemunhar para todo mundo que o Senhor é bom, que o Senhor continua fazendo, que o Senhor nos salvou, que a Sua graça é poderosa, e que a gente possa declarar para o mundo que nós não somos mais órfãos, mas nós somos adotados pelo Senhor. Que nós possamos demonstrar para todas as pessoas que elas receberam o presente, e esse presente se chama adoção, e que dentro de nós possa haver arrependimento, para que durante o nosso caminho nós possamos andar constante em apenas uma coisa: na esperança que nós temos no Senhor. E que a cada deslize, a cada erro, que não devem ser habituais, mas esporádicos, a gente possa se lembrar que a Sua graça é o suficiente para nos deixar de pé. Em nome de Jesus, amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele não nos deixa. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Aleluias. Jesus purificou aquela mulher do fluxo de sangue. E eu tenho uma boa notícia para você. Ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Jesus continua purificando pessoas.
Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando corações, Ele continua salvando famílias. Jesus ainda purifica pessoas. É por isso que o apóstolo João nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus purifica aquele que se arrepende diante dEle. Ele é Salvador. O que vai te purificar, como foi dito, não vai ser um banho, não vai ser o virar da meia-noite, mas o toque sobrenatural de Jesus. Quem sabe essa é a noite onde você pela fé vai tocar nele. Por isso eu quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos e a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado. Eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite, pela fé, eu toco em tuas vestes. Amém. E ainda de olhos fechados, com toda a liberdade que temos, eu quero te perguntar: se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo, aí no seu lugar, levante a sua mão bem alto, você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus. Eu vejo mãos levantadas, sem receio algum, pode levantar a sua mão bem alto. Você que nessa noite, por meio da fé, entrega a vida a Cristo. Isso, erga a sua mão. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas, Pai, que pela fé tocam no Senhor nessa noite. Eu te peço que a tua graça salvadora possa abraçá-las nessa hora e que elas sejam seladas com teu Espírito para o dia da redenção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o vento do Senhor sopre sobre elas, uma nova estação, uma nova temporada, onde elas caminharão não com base na justiça própria, mas debaixo da graça revelada pelo Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, que elas possam caminhar em novidade de vida, Pai, todos os dias, até aquele grande dia que o Senhor virá com grande poder e glória buscar a Tua igreja. Portanto, nessa noite nós abençoamos essas vidas, essas decisões, reconhecendo que essa obra não é humana, essa obra é do Senhor, do início ao fim. Portanto, a Ti oramos, abençoamos essas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Te adoramos, Pai, receba toda a glória, Senhor. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus.